Salut mes élèves, aujourd'hui on va étudier les pronoms démonstratifs. On y va? Quem são esses pronomes demonstrativos da língua francesa? Como podemos usá-los? Veremos tudo isso aí nesse vídeo de hoje. Para começar, vamos ver uma tabelinha com esses pronomes demonstrativos. Bom, a gente vai dividir em masculino e feminino, singular, plural. Masculino singular, celui. Feminino singular, seul. Masculino plural, ce. Feminino plural, seul. Então vocês notaram aqui que o feminino singular e plural nós temos o mesmo som. Porém, eu vou adicionar um S aqui no plural. Perfeito. Mas como vamos usar esses demonstrativos? Provavelmente vocês já viram em várias construções, em textos, em frases, mas a gente vai ver vários exemplos aqui hoje. Mas antes de a gente definir esses pronomes demonstrativos, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, para dar aquela força para a gente. Vamos lá, vamos pegar uma pequena definição. Il sert pour nous aider à remplacer les personnes ou les objets présents dans une situation. Ou seja, ele nos ajuda a evitar repetição de pessoas, objetos, a substituir essas pessoas e objetos que já foram citados ou que estão presentes em uma situação e a gente quer mostrar, a gente quer definir. Vou pegar alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Geralmente esses pronomes eles são acompanhados de alguns elementos. Geralmente vocês vão ver o si, o lá, que são advérbios de posição, por exemplo. A gente pode pensar de lugar, no caso. Pode ser acompanhado da preposição de, pode ser acompanhado de qui, o que. A gente vai ver isso também ao longo da aula aqui, tá bom? Vamos dar sequência. Se eu falo assim, por exemplo, eu estou numa sala ou no escritório, por exemplo, e eu pergunto, qui est la directrice? Que é a diretrice? Quem é a diretora do escritório, da empresa, enfim. Aí um amigo meu fala assim, celle-là. Celle-là. Esse celle-là, celle, feminino singular, porque eu estou falando de uma mulher, que é a diretora, eu sei que é uma mulher, mas eu não sei quem é. Então, é uma mulher, feminino, singular, então, celle-là. Esse celle, para evitar de repetir, a diretora, por exemplo, a palavra diretora, diretrice. E esse lá é o advérbio de lugar. É como se eu usasse, por exemplo, o meu amigo está indicando uma pessoa, está mostrando para mim, celle-là, ou seja, aquela lá. A ideia vai ser essa, aquela lá. Eu vou usar o lá porque ela está mais distante da referência, da gente, por exemplo, que está falando dela. Se ela estivesse próxima, por exemplo, da gente, eu poderia falar celle-ci, essa aqui. Daria essa situação, essa aqui. Por exemplo, celle-là está um pouco mais distante. Celle-ci estaria mais próximo. É só um exemplozinho. Vamos pegar uma outra situação aqui. Geralmente, quando eu estou dando as minhas aulas para o pessoal, explicando as conjugações, os verbos, eu falo assim. Les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER. Ceux du deuxième groupe, ou seja, aqui eu coloquei o outro pronome demonstrativo. Ce e acompanha a preposição de, para indicar uma posse aqui. Ceux du deuxième, ou seja, aqueles do segundo grupo, essa aqui é a ideia. Esse ce está evitando de repetir o quê? Verbos. No início da minha frase eu falei, os verbos do primeiro grupo terminam com ER. Os do segundo grupo, ou seja, para evitar de repetir, falar novamente, les verbes du deuxième groupe, eu coloquei um pronome demonstrativo, ce. Ceux du deuxième groupe se terminam par IR. Não são todos, tá? Que terminam com IR. A gente já viu isso aí nas aulas anteriores. Mas só para dar um exemplo aqui para vocês. Como é que a gente pode usar.
Então, geralmente, esses demonstrativos, no primeiro exemplo, eu evitei de repetir uma pessoa, que é a diretora, agora coisas, por exemplo, objetos, coisas. Então, ele nos ajuda a evitar esse tipo de repetição. Eu posso falar assim também, ó. Por exemplo, la voiture de ma mère est neuve. Celle de mon père est vieille. Por exemplo, o carro da minha mãe é novo. Agora, para evitar de falar assim, o carro do meu pai é velho, celle de mon père, voiture em francês é feminino, carro em francês é feminino. Então, celle de mon père é vieille, ou seja, o do meu pai, ou seja, o carro do meu pai, no caso, esse celle está evitando de repetir la voiture. Então, geralmente, esses pronomes são sempre acompanhados de alguns elementos. Aqui foi da preposição de, indicando uma posse, por exemplo. Eu posso usar o si, lá, vou dar outros exemplos para vocês com si e lá. Por exemplo, muito usado se a gente vai em comércio, se a gente quer apontar algo, mostrar algo. Eu vou na loja. Eu vou na loja, por exemplo, com um amigo e ele vai comprar um t-shirt, uma camisa, uma blusa, um t-shirt. E ele fala comigo, Felipe, je ne sais pas quel t-shirt je vais choisir. Celui-ci ou celui-là? Tipo, esse aqui, ou aquele lá, por exemplo. Então, celui-ci ou celui-là? Ou então eu posso indicar também. Imagina que vocês estão vendo aqui uma vitrine e vocês agora vão comprar um relógio de pulso, que a gente fala em francês, montre, é feminino, montre. E aí o vendedor fala, vous avez déjà choisi, você já escolheu? Aí você fala, je ne sais pas si je vais prendre celle-ci ou celle-là. Celle-ci ou celle-là. Esse aqui ou aquele ali. A ideia vai ser assim, celle-ci, celle-là. O si indica uma coisa que está mais próxima, geralmente essa é a ideia. O lá um pouco mais distante. Mas a gente tem dois objetos que estão bem próximos. Então, para indicar oposição, eu uso celle-ci e celle-là, para indicar uma oposição também. Um outro exemplo aqui com esses pronomes demonstrativos usando o que, porque eles serão tipo com sujeito das frases também, evitando de repetir ou substituindo algo que já foi citado anteriormente. Se eu falo assim, por exemplo, quel ingénieur prendra le poste? Qual engenheiro vai pegar o cargo? Quel ingénieur prendra le poste? Aí uma pessoa fala assim, celui qui a beaucoup d'expérience. Celui qui a beaucoup d'expérience. Ou seja, aquele que tiver ou que tem muita experiência. Então, eu não sei qual engenheiro. Então, para evitar de repetir engenheiro aqui, eu coloquei um celui. Celui qui a beaucoup d'expérience. Então, basicamente, esses são os pronomes demonstrativos. Então, eles nos ajudam a substituir pessoas ou objetos. Tá? Nós temos também mais dois pronomes, eles são considerados neutros, que é o ceci e o cela. E eles dão uma indicação de oposição. Ceci, algo que está mais próximo de mim, essa é a ideia, e cela, algo que está um pouquinho mais distante. Como eles são neutros, não importa se o objeto é feminino ou masculino, não importa. Então veja bem, vamos supor que a gente está numa mesa de um bar. Então, tá vários amigos e todo mundo tá com o celular em cima da mesa. Eu vou ao banheiro. Je vais aux toilettes. Eu pego o celular aqui, achando que é o meu. E não é o meu, é do meu amigo. A meu amigo fala assim, Felipe, ceci é a moi, cela é a toi. É que eu fosse, esse é meu, aquele é seu. Mas por que ele usou ceci, cela, Felipe? Ele, vou supor que o meu amigo esqueceu o gênero do celular, se é masculino ou feminino. Então ele usou ceci, cela, para indicar uma coisa que está mais próxima dele, uma coisa que está mais distante. Eu poderia dizer celui-ci, portable, que é celular, é masculino.
Celui-ci é à moi, celui-là é à toi. Então, esses aqui são os pronomes neutros. Ceci, cela. Bom, basicamente é isso, pessoal. Vou deixar umas atividades, situações com algumas conversações com vocês aqui num PDF. Façam o download, dá uma estudada. Agora é colocar em prática. Bonnes études. Merci beaucoup. Au revoir.